beleza? Você está no Nerd Channel, eu sou o Hollywood, sejam muito bem-vindos. E galera, vocês conhecem Final Fantasy VII? Bem, a franquia Final Fantasy é recheada de muitos jogos e animações, ela é recheada de muitos conteúdos. E hoje eu venho falar um pouco sobre a franquia de Final Fantasy VII, tudo que ela teve até o momento. Pois acredito eu que seja a franquia Final Fantasy de mais sucesso e que as pessoas mais conhecem. Então teve muitas coisas dedicadas a ela. E sem mais nem longas, vamos lá! Bem, o primeiro título de Final Fantasy VII foi um jogo lá do PlayStation 1 e que ele teve bastante inovação para a época, pois como eles pegaram aquela geração que estava começando aquela coisa do CD e tudo, então eles deram uma explorada muito grande em cima disso, colocando os personagens todos tridimensionais, que foi uma grande novidade para a época, os cenários todos pré-renderizados, e aquilo foi um atrativo muito grande, sem perder aquela mecânica de RPG de turnos que eram igual aos seus jogos anteriores da série Final Fantasy. E uma coisa muito interessante de todos os Final Fantasy são a sua história. E o Final Fantasy VII não foi diferente, pois ele veio com uma história muito boa. História essa que rendeu vários outros títulos dentro do Final Fantasy VII para complementar essa história, de tão bem elaborada que ficou essa história. Ela rendeu muitas coisas para complementar essa história. E no Final Fantasy VII, assim como todos os títulos de Final Fantasy, eles têm os seus mundos próprios, onde são histórias e acontecimentos que são paralelos aos outros jogos. Eles não seguem uma cronologia, todos têm o seu próprio universo. E sendo no primeiro jogo, eles se referiam ao planeta como só o planeta, The Planet. E posteriormente, em outros títulos, acabou se revelando que o mundo de Final Fantasy VII se chama Gaia. E a história é o seguinte: conta a história de Cloud Strife, um ex-soldier de primeira classe da companhia Shinra, que após os acontecimentos e ver tudo que essa companhia, o mal que a companhia Shinra estava causando ao planeta, ele acaba se juntando a alguns rebeldes para lutar contra a companhia Shinra, para que ela pare de causar esse mal que ela está causando ao planeta. Pois bem, o que essa companhia está fazendo de ruim? Ela está sugando a energia vital do planeta. Foi descoberto que o planeta ele tem uma energia vital que rodeia esse planeta. E eles estão roubando essa energia vital do planeta, sugando essa energia vital para transformá-la em energia sustentável, para as pessoas viverem confortáveis. Mas com isso o planeta está se acabando. E logo ali muitos viram que isso é muito errado e acabam querendo lutar contra a companhia para que pare com isso. Mas que essa companhia Shinra, ela tem uma classe especial de soldados que é chamada de Soldier, que era onde o Cloud fazia parte dessa companhia. E é nesta franquia que conhecemos um dos maiores vilões da série Final Fantasy, que é o Sephiroth, que era um ex-soldado, né, um ex-soldier também, que após descobrir a sua existência, como, né, que ele é meio que um mutante criado, né, de células alienígenas, né, após descobrir tudo sobre a sua existência e tudo, ele acaba se revoltando, né, querendo destruir tudo. E ele é muito foda, né, o cara é pica. Temos uma cena muito triste, né, da morte da Aeris, né. Prosseguindo, temos um filme do Final Fantasy VII, que foi o Final Fantasy VII Advent Children, ou Crianças do Advento, que a sua história sucede ao jogo Final Fantasy VII do PlayStation 1. E a gente só consegue ver o quanto essa história, a profundidade dela vai se intensificando, pois no filme
após os acontecimentos do Final Fantasy VII, dentro do próprio jogo tem esse acontecimento em que cai um meteoro no planeta e o próprio planeta usa da última força vital dele para que não houvesse um fim a tudo, para que as pessoas consigam sobreviver, extinguindo o resto da energia vital, que é chamado de Life Stream. Então, nos acontecimentos do filme, é após esse meteoro ter caído no planeta. E então, o planeta ele está totalmente devastado, onde os recursos estão totalmente escassos e que as pessoas estão começando a ficar doentes. Aonde foi nos apresentado uma nova doença, chamada de geoestigma, que não tem uma cura para essa doença e que muitos estão morrendo dessa doença. Inclusive o nosso personagem principal, Cloud, está com essa doença. E o garotinho Denzel, que nos foi apresentado no Final Fantasy VII, em que o Cloud acha ele nas ruínas do setor 5, e ele também está com essa doença do geoestigma. E que no filme vemos Cloud totalmente frustrado, pois ele perdeu um amigo, né, que foi o Zack, ele perdeu a Iris, né, nos acontecimentos de Final Fantasy VII, e agora está doente, vê uma pessoa que ele gosta, né, que é o Denzel, doente também, e que ele se sente totalmente, ele está se sentindo totalmente incapaz de proteger alguém ou de fazer qualquer coisa. Então temos um Cloud bem mais assim melancólico, mais frustrado, mais triste, mas que ele não deixa de ser um personagem foda, né? Principalmente no filme vemos o quanto, né, o Cloud é um personagem foda, né? E que aparece, né, uma gangue, né, a gangue do Kedage, comandados pelo Kedage, né? Que eles estão com o objetivo, né, de trazer o Sephiroth de volta com as células de Genova. Então o filme se passa, né, Cloud recuperando suas forças para lutar novamente, para impedir a ressurreição do Sephiroth e procurar a cura para sua doença. E esse filme ele ficou com uma animação muito foda, né, digna de Final Fantasy mesmo, com a história muito boa, cenas de ação, né, o tempo inteiro ele tem ação muito boa esse filme, e com um roteiro sensacional. E ainda nas animações de Final Fantasy VII, temos as animações em desenhos, que são os OVAs de Final Fantasy VII, que nós temos o OVA de 2005, The Last Order Final Fantasy VII, que ele conta um pouquinho ali, né, sobre quando o Sephiroth se rebelou, né, contra tudo, quando ele se revoltou, né, contra tudo. Mostra um pouco da amizade entre o Cloud e o Zack, seu amigo, né, que até então ele só aparecia em flashbacks, né, tanto no Final Fantasy VII, no filme, né, Advent Children, ele só aparece alguns flashbacks, né, de lembranças do Cloud, mas que assim, a gente não tinha chegado a conhecer ele assim, né. Aí mostra um pouco da amizade sobre eles, quando eles fugiram dos soldados, né, da Shinra, e que tecnicamente no final desse OVA termina com a morte do Zack, embora não mostre, mas a gente sabe o que acontece em seguida, que ele luta contra uma horda de soldados e nessa luta é que termina com a morte dele, mas que não mostra isso no OVA, mas que fica óbvio pra gente e que faz mais sentido quando vemos as lembranças do Cloud e tudo, né, da morte do Zack, ele se despedindo, né, e falando, né, passando o legado pro Cloud, né. E temos também um outro OVA que conta um pouco da história do Denzel, o garotinho que foi achado pelo Cloud, e tudo que ele passou, todo o sofrimento que ele passou, né, desde quando caiu o meteoro na Terra e tudo, antes dele ser achado, né, pelo Cloud. E este OVA se chama On the Way This Smile. E agora um complemento total para a história de Final Fantasy VII é o jogo The Crisis Core do PSP. Eu tive esse jogo no PSP e esse jogo ele é muito bom e que ele conta os acontecimentos antes do Final Fantasy VII jogo do PlayStation 1. Ele é meio que o início, é o prólogo pro Final Fantasy VII, onde a história toda se começa, em que passamos, né, o personagem, o protagonista é o Zack, amigo do Cloud,
e que eu simplesmente adorei o Zack. Ele é um personagem que ele é muito carismático e que a personalidade dele é totalmente reversa à do Cloud. Enquanto o Cloud, que é um cara assim todo sério e tudo, né? O Zack é um cara totalmente animado, é meio infantil, mas com aquela determinação muito foda, ele é um exibido. Eu simplesmente adorei esse personagem. E o Crisis Core, ele conta a história do Zack desde o começo, quando ele era um soldado de segunda classe ainda. O Sephiroth era meio que um herói entre os Soldiers, que ele era o Soldier de maior patente, ele era um herói entre todos, né? Ele era uma lenda. Então passa por aquele processo, desde o Zack, né, se tornando um soldado de primeira classe, ele conhecendo o Cloud, se tornando amigo, o Sephiroth se rebelando, a companhia Shinra, né, eles descobrindo toda a podridão dessa companhia. E é um jogo simplesmente que ele é um gatilho, ele é o prólogo para começar, né, a introdução ao Final Fantasy VII, e ficou realmente muito bom. E com o jogo Crisis Core, a gente pode colocar na ordem, né? Vem primeiro o Crisis Core, o jogo Final Fantasy VII do PlayStation 1, e em seguida o filme. Se colocar esses três nessa cronologia, dá uma história perfeita, vai se encaixando tudo perfeito. E que ele tem uma jogabilidade bem diferente. Ele não é aquele RPG tradicional, né, igual eram os Final Fantasy antigos, que era aquele RPG de turnos. Não, ele tem um combate mais aberto, mais dinâmico, aonde você consegue transitar, né, pelo local da batalha, e que você vai apertando o quadrado para atacar, mas que tem uma roleta. De acordo com aquela roleta, né, o que sai na roleta é o segmento do ataque que você consegue. É uma jogabilidade bem diferente. Eu confesso que eu apanhei um pouco no começo para entender como era a jogabilidade, mas que depois que pega o jeito, você vê que é bem interessante. Foi uma coisa interessante que colocaram nesse jogo. E que no final dele, eu já joguei tendo essa certeza. Acho que já nem é spoiler falar que o Zack morre no final, porque o tempo todo, né, isso é mostrado pra gente nos jogos que saíram primeiro, né, como ele é o primeiro, digamos assim, em questão fator cronológico, ele viria primeiro que os outros jogos, mas que ele foi lançado depois. Então, querendo ou não, eu já jogava com essa certeza de que tinha essa possibilidade de que a gente assistiria a morte dele no final. E foi mais ou menos isso mesmo, né? Eles estão fugindo, né? O Cloud está fugindo da horda dos soldados, né? Da Shinra. E ele fica, né? Pra lutar contra aqueles soldados enquanto o Cloud está desacordado. Ele consegue derrotar todos, né? Mas que no final ele acaba não aguentando e morre, né? E vemos aquela cena que é mostrado tanto no filme quanto no jogo. O final do jogo mostra, né? A cena da morte dele, que, nossa, é uma morte muito triste, né? Live. E temos também um jogo de 2006 para PlayStation 2, o Dirge of Cerberus Final Fantasy VII, que é mais um jogo de Final Fantasy VII, mas esse é meio que um spin-off, pois ele tem uma pegada totalmente diferente dos demais Final Fantasy, sabe? E dessa vez, o personagem da vez foi o Vincent. Esse personagem muito foda, né? O Vincent Valentine. Até o nome do cara é foda demais, né? E que dessa vez ele não é um jogo de RPG, ele é um jogo de ação em terceira pessoa, com elementos de RPG, né? É claro, né? Mas que, assim, eu não cheguei a terminar o game, mas que ele é bem interessante. E que controlamos o Vincent como o personagem principal, que é a história que aparece, né, uma certa facção que tá com aqueles propósitos ambiciosos, né, da companhia Shinra, que essa facção eram ali uma elite especial da Shinra, né, que ficou muito tempo, né, meio que escondido ali, né, e que volta com aqueles antigos propósitos ambiciosos, né.
E o Vincent, né, que faz parte da organização ali, né, para reestruturar tudo aquilo que foi perdido, né, todo o estrago, né, que foi feito no planeta. Então acaba sendo perseguido por essa facção, e que mais uma vez, né, vamos lutar contra os propósitos da Shinra, né, contra a companhia Shinra novamente. E uma menção honrosa ao Final Fantasy Dissidia, né, que temos também participantes, contribuintes do Final Fantasy VII, né? Mas que o Dissidia, Final Fantasy Dissidia, é assunto para outro vídeo, pois o tema do Final Fantasy Dissidia é totalmente diferente. Ele é um jogo que reúne todos os universos de Final Fantasy em um universo só. Então ele é uma coisa totalmente diferente. E que temos o remake de Final Fantasy VII, que tá para sair aí, né? Já faz um tempinho que ele está em desenvolvimento, né? E que esperamos ansiosamente para que ele saia. E que todos os trailers que saíram até agora, o jogo está ficando sensacional. Em que toda a ambientação do Final Fantasy VII, os personagens, está tudo muito bem feito e muito fiel ao primeiro jogo. Porém, para a geração atual, e está ficando sensacional. E que não esperamos a hora, né, de que esse remake saia pra gente poder jogar ele, né? E que uma grande diferença que a gente notou no trailer é que ele deixou de ser aquele RPG de turnos, assim como está sendo os jogos mais atuais da série Final Fantasy, que sofreu essa mudança, que basicamente os jogos atuais de RPG estão perdendo essa característica, né, de ser esses RPGs de turno. Hoje em dia está mais escasso a gente vê esse tipo de RPG. E que nesse remake a Square parece que optou, né, em seguir aquele esquema mais de ação, né, igual fez com o Final Fantasy XV, que é o mais recém-lançado jogo, né, da série Final Fantasy. Mas que torcemos, né, para que seja um jogo digno, né, do Final Fantasy VII. E galera, é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, não esqueça de deixar o seu gostei, pois isso ajuda muito. Inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Não esqueça de deixar seus comentários também no campo abaixo. Me sigam também nas minhas redes sociais, no Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat. Principalmente a página no Facebook, gente. Tá tendo cada dia mais seguidores. A página tá só aumentando. Vamos lá também ver as postagens lá da página, tá muito foda. Não se esqueça também de ativar o sininho das notificações, pois assim sempre que eu lançar vídeo o YouTube vai te notificar. E é isso, muito obrigado pelo acesso e até mais!